Mais uma vez, irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos. Como eu já adiantei aqui no momento de clamor, o mundo tem vivido momentos difíceis. Momentos que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz que coisas aconteceriam, que o mundo passaria por guerras, por rumores de guerras, por fome, pestilências incuráveis, e que o amor de muitos esfriaria. E tudo isso dentro da igreja de Cristo. O amor de muitos esfriará dentro da igreja. Então nós, os filhos de Deus, precisamos estar preparados para esses tempos que estão vindo. Porque tem muitas pessoas que ligam a TV, assistem ao noticiário e já entram em desespero, porque o mundo lá fora já está falando em terceira guerra mundial, ataque nuclear, o Ocidente atacando o Oriente atacando o Ocidente, que o fim está próximo. Nessa noite nós vamos falar sobre o princípio das dores. Olha só, acompanhe comigo. Em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mais uma vez, curve sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui em tua presença, te agradecemos por ainda termos a liberdade de estarmos aqui na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome e para te cultuar. Muito obrigado, Senhor, por esta liberdade que nós ainda temos aqui nesse país chamado Brasil. Mas sabemos que o inimigo de nossas almas tenta acabar com a igreja de Cristo a cada dia. Então venha nos fortalecer, cada um de nós, cada filho teu, cada um de nós que prega a tua palavra, que louva o teu nome, que te engrandece, que dá bom testemunho em casa, que dá bom testemunho no trabalho, na vizinhança, porque o inimigo, ele odeia tais atitudes. Ele odeia tudo que a tua palavra nos ensina. E na tua casa, na tua igreja, é local de aprendermos diretamente de ti. Então, Senhor, toca nossos corações, quebra toda barreira, todo impedimento que tenta nos impedir de ouvir e falar da tua palavra. Nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, versículo 1 ao versículo 3, ali no finalzinho, os discípulos se dirigem a Jesus em particular e dizem: Dize-nos,
Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então a igreja de Cristo, já lá no início com os discípulos de Jesus, sempre teve interesse em saber das coisas do fim. Mas só o nosso Deus sabe. Então, quando você vê essas especulações aí de que estamos caminhando para a terceira guerra, o fim está próximo, não entre em desespero, porque muita coisa ainda tem que acontecer, e hoje nós vamos falar de vários sinais que ainda precisam acontecer para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retorne, derrote Satanás, institua o milênio aqui nessa terra. No próximo slide diz assim. Muito obrigado. A expressão princípio das dores refere-se ao período que antecede o arrebatamento da igreja de Cristo, a igreja fiel. Esse período é visto como sendo hoje, os nossos dias atuais, onde há guerras, fome, doenças incuráveis, terremotos e etc. Então, o princípio das dores é um momento atual em que nós estamos vivendo e que já vivemos há muito tempo. Há quanto tempo nós ouvimos falar de guerras? Não é só pegar o livro de história, né, o verdadeiro livro de história, não esse que tem sido apresentado aí nas escolas. Nós vemos guerras na Europa, guerras no Oriente Médio, até o Brasil já participou de guerra. Depois tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Eu cresci assistindo na televisão a guerra Irã-Iraque. Pessoal aí dos 40, 50 aí vai lembrar. Era todo dia o Cid Moreira falando da guerra Irã-Iraque. Foram anos, se eu não me engano, foram 8 anos de guerra. Depois tivemos a Guerra do Golfo, nos anos 90. Depois tivemos os ataques às Torres Gêmeas. Ou seja, o nosso período em que nós vivemos, presenciamos dezenas de guerras pelo mundo. Da mesma forma, nós presenciamos, quem também é aí mais antigo dos anos 80, 90, vai lembrar aquelas campanhas de combate à fome, tanto na África quanto no Nordeste brasileiro. Nós tivemos fome, muita fome aqui no Nordeste brasileiro. Também presenciamos, e mais próximos de nós agora, doenças incuráveis, não é? Quem nunca ouviu falar aí do câncer, da AIDS? E mais próximos de nós, do Covid. Então tudo isso está acontecendo agora. É o princípio das dores. Mas o fim do mundo, a volta de Cristo, para acontecer, diversos fatores têm que se apresentar. Eu vi muitos cristãos na internet falando a respeito disso, uns já precipitados, achando que o fim do mundo está chegando e Jesus está voltando. Mas a Bíblia nos deixa sinais, e esses sinais têm que acontecer. No próximo slide diz assim: sua finalidade é destacar claramente a preparação para o retorno de Jesus, que se dará após esse período de sofrimento da humanidade. Será uma fase de grandes catástrofes mundiais.
Então, o período do princípio das dores será um período de grandes catástrofes mundiais. Tsunami, terremoto. Muitos estão falando aí, eles mudaram agora, né? A narrativa mudou. Antigamente era aquecimento global, falava muito do aquecimento global. Agora mudou para mudanças climáticas. E as coisas têm mudado mesmo. Outros já têm falado aí da inversão dos polos magnéticos, né? Se acontecer a inversão dos polos magnéticos, o mar vai trocar de lugar com o continente. Então, muitas catástrofes estão acontecendo, estão previstas para acontecer. Em Mateus 24, no versículo 6 ao versículo 8, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É o início, não é o fim. Ainda não é o fim. Aí as pessoas assistiram essa imagem aqui, ó, lá no telejornal, e pensaram: o fim está chegando. Olha o que está acontecendo lá em Israel. Quantos mísseis sendo disparados na direção de Israel. E muitos tremeram. Mas na verdade, meus irmãos, isto que está acontecendo fez muitas máscaras caírem. Aqueles do politicamente correto, que fingiam ser amiguinhos de Israel, que fingiam ser amiguinhos da igreja, e na verdade, nos últimos anos, as máscaras têm caído com muita facilidade. Nós temos percebido aqueles que se fingiam amigos de Israel, amigos da igreja, e agora estão perdendo a vergonha de tirar as máscaras e atacar tanto Israel quanto a igreja. Mas tudo isso é o princípio das dores. E qual é o nosso papel? Vamos fazer aqui uma aplicação na nossa vida. Qual é o papel do cristão no momento desse? Eu tenho certeza que você tem parentes que não são cristãos. E você observou a reação deles quando assistiram ao telejornal e viram essas imagens. E muitos entram em desespero. E nós cristãos temos que ter a cabeça no lugar. Nós temos que ser a voz da razão nesse momento. Porque a gente sabe que quando as pessoas lá no mundo ficam desesperadas, elas cometem atitudes desesperadas. Quantas pessoas devem estar dormindo à força de remédio? Porque ficam assistindo a televisão, o telejornal, só com desgraça, e partem para o remédio para dormir, para ficarem atordoadas. Outras buscam refúgio no álcool, nas drogas. Mas nós cristãos precisamos ter a cabeça no lugar e falar: calma, vamos orar. A palavra de Deus diz que muitas coisas ainda vão acontecer, ainda não é o fim. E você, aí é o momento de você dizer: e você
neste momento, ainda tem a oportunidade de entregar sua vida nas mãos de Cristo. Você tem a oportunidade de ter um Deus te guardando. Nós não podemos deixar as pessoas desesperadas à nossa volta. Mas o triste, meus irmãos, é quando nós vemos os cristãos desesperados, como eu tenho visto muitos na internet, nas redes sociais, desesperados, achando que Israel vai ser varrida do mapa, achando que é o fim de Israel, aquele paizinho pequenininho. Se a China atacar, se a Rússia atacar, se o Irã atacar, se os outros países árabes atacar, vai ser o fim de Israel. Não será. Porque Deus está guardando aquele lugar. Deus está guardando aquele país. Deus tem um papel muito importante para Israel. E nós que somos o novo Israel de Deus, a igreja de Cristo na terra, nós temos que colocar nos corações das pessoas que nós temos um Deus que nos guarda. Segundo a Bíblia Sagrada, esse período será marcado por grandes conflitos mundiais, em que haverá diversas guerras em várias partes do mundo. Segundo a Bíblia Sagrada, esse período será marcado por grandes conflitos mundiais, em que haverá diversas guerras em várias partes do mundo. Nós sabemos disso. Princípio das dores, haverá várias guerras em várias partes do mundo. Aí você fica pensando aqui, uma pessoa que estava lá na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que o nazismo estava avançando com uma tecnologia espetacular, com uma organização extraordinária, avançando sobre os países europeus. A pessoa que estava na Europa tinha a certeza que eles dominariam toda a Europa e depois o mundo. Só que nós temos um Deus vivo, um Deus maravilhoso e extraordinário. E o erro dos nazistas foi mexer com o povo de Deus. E o nosso Deus levantou um povo, levantou uma aliança para derrubar o nazismo. Só que a força do mal, ela não para. E hoje em dia tem se levantado outros que querem tomar esse lugar. Lucas 21, versículo 9. Olha só que palavra, hein? E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não é o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Olha só, Lucas, anota aí, Lucas 21, versículo 9 e versículo 10. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não é um fim. Não entrem em pânico, cristão. Tudo precisa acontecer de acordo com a palavra de Deus. Vai acontecer guerra, vai acontecer terremoto, haverá fome, haverá desastres naturais, mas ainda não é o fim. Aí entram aqueles desesperados, né? Como eu falei,
Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver que eu peguei na internet. Aí vem o desesperado, risco de terceira guerra mundial. Aí o sujeito vê essa thumb aqui, já clica no vídeo, quero saber o que está acontecendo. Risco de terceira guerra mundial. Aí o outro já vai mais longe, né? Como se preparar para a terceira guerra mundial? Então na cabeça dele já é certo que vai ocorrer a terceira guerra mundial. A outra imagem. A terceira guerra mundial já começou. Entenda como sua vida pode piorar muito. E o outro aqui traz para perto da gente. Impactos da terceira guerra mundial para o Brasil. Aí o pessoal lá de fora, que não entende, que não conhece a Bíblia, não conhece o nosso Deus, eles entram em desespero. Como minha vida vai piorar? Quais serão os impactos da terceira guerra mundial para o Brasil? Ficam desesperados. Eu não sei se vocês já viram documentários ou filmes que falam do crash da Bolsa em 1929, lá nos Estados Unidos, em que as pessoas se jogavam das janelas dos prédios, porque achavam que ali era o fim, que tinham perdido tudo e que não teria mais conserto. É isso que acontece com as pessoas lá de fora. É que dos anos 90 para cá, pararam de divulgar muito dessas coisas que acontecem. Mas se você for procurar umas notícias antigas, vocês vão ver que pais exterminavam a própria família, isso aí nos anos 90, por causa da crise econômica. E depois também acabavam com a própria vida, achando que não havia mais futuro. Não entrem em pânico. Tudo isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. O mundo enfrentará momentos de fome em várias partes do planeta. Haverá doenças incuráveis, pestilências sem explicações, além de várias catástrofes que serão desencadeadas sobre a Terra, terremotos, tsunamis, inundações e etc. Todas essas coisas demonstram as dores do parto. Você que já tem filho aí, você que é mãe, você já sentiu as dores do parto. Segundo relatos, né? São dores terríveis. Dores terríveis. É aquela dor excruciante antes que o bebê nasça. O princípio das dores, ele se assemelha às dores de parto. As coisas são difíceis, complicadas, dói muito, mas precisa acontecer para que o bebê nasça. Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Aí, ó, outra imagem que eu trouxe aqui, ó. Essa imagem aí capturada durante a pandemia. As pessoas que recolhiam os corpos, todas empacotadas. A pessoa que faleceu também toda empacotada. A família não pôde velar o seu ente querido. A família não pôde velar o seu ente querido durante a pandemia. Você imagina como é que ficou a mente dessa família?
Você imagina a dor que foi para essa família? Uma pessoa que às vezes passou mal, foi para o hospital, faleceu, e a pessoa não pôde se despedir do seu ente querido, de fazer o enterro. São dores terríveis, mas tudo isso acontece no princípio das dores. Outra coisa que acontece no princípio das dores: perseguição da igreja. Após esse período, a igreja de Cristo receberá muita resistência por parte do mundo, pois o mundo jaz no maligno e não poderá anunciar o evangelho do reino com total liberdade. Esse será o período de preparação para o início do governo do anticristo e mais tarde a volta de Cristo. A igreja já está sendo perseguida. Eu vi uma matéria, acho que foi no YouTube, sobre a igreja na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, se você for encontrado com Bíblia, você é morto e toda a sua família também é punida. A pessoa que é pega com Bíblia morre e toda a sua família é punida. Só que essa matéria não estava trazendo uma notícia ruim, estava trazendo uma notícia muito boa, que o número de cristãos na Coreia do Norte não para de crescer. E sabe como a Bíblia é conhecida? É claro que a boca pequena na Coreia do Norte, como o livro dos milagres. A Bíblia tem pregada e tem sido conhecida sobre os cristãos da Coreia do Norte como o livro dos milagres. E a cada dia tem crescido os cristãos na Coreia do Norte. Porque lá é a perseguição ao extremo. É algo que nós aqui brasileiros nem conseguimos imaginar. Nós que saímos da nossa casa todo arrumadinho, sentamos aqui na igreja com toda a liberdade, ligamos o equipamento de som, pregamos a palavra de Deus com liberdade, podemos fazer culto na praça com liberdade. Nós nem conseguimos imaginar na totalidade o que é pregar escondido nas catacumbas, nos cemitérios, nos lugares escondidos, porque é proibido com risco de morte. Esse será o período de preparação para o início do governo do anticristo e mais tarde a volta de Cristo. Já já a gente vai falar do anticristo aqui também, porque o anticristo é um dos sinais que precisam acontecer para que venha a volta de Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados significa felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. O cristão tem sido perseguido no Brasil. Não é a perseguição da Coreia do Norte.
Alguém aqui assistiu o documentário do Brasil Paralelo, Unitopia? Alguém assistiu? Levanta a mão aí se alguém assistiu. Se você não assistiu o documentário Unitopia, chegue em casa, procure o canal do Brasil Paralelo, porque está disponível lá o primeiro episódio do que tem acontecido nas universidades públicas brasileiras. Tem vários testemunhos de pessoas que são perseguidas dentro da universidade, que têm que esconder a sua fé, esconder a sua posição política, porque dentro da universidade é um local que não é permitido cristão. Está acreditando em mim, não? Assiste o documentário lá. Quando a pessoa professa a sua fé, é perseguida. Eu me lembro nesse documentário, no primeiro capítulo só que eu assisti, um professor dando o testemunho de que quando ele revelou a fé, que ele é cristão, ele passou a ser colocado de lado pela direção da universidade e passou a ser perseguido pelos alunos. Isso acontece aqui no nosso país. E nós enviamos os nossos filhos cristãos para as universidades. Então, quando você enviar o seu filho para a universidade, ele precisa saber disso aqui, que haverá perseguição. E não é perseguição bobinha, não, é coisa grossa mesmo, é coisa difícil, porque a igreja já está sendo perseguida também no Brasil. Olha aqui, ó, uma imagem de uma igreja que foi queimada. Isso aqui lá naqueles países árabes, os que ainda permitem que ainda alguém professe uma fé diferente da deles. O governo permite, mas a perseguição faz isso. Olha lá, a igreja queimada. Porque a igreja de Cristo, a cada dia, tem sido mais perseguida. E na África, povoados inteiros cristãos têm sido assassinados. Mulheres, crianças e homens, todos assassinados porque são cristãos. Durante o princípio das dores, o amor de muitos esfriará, de forma que teremos conflitos dentro das igrejas, na sociedade e mais intensamente dentro dos lares. Olha só que coisa impressionante. Durante o princípio das dores, o amor esfriará grandemente, de forma que teremos conflito dentro das igrejas, na sociedade e mais intensamente nos lares. Dentro da igreja, pastor? Sim. Mas como assim, pastor? Como é que dentro da igreja tem muito cristão comunista? Mas peraí, pastor, não dá para você ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo. Não sei como é que eles fazem, mas tem muito cristão comunista. E não é só na igreja evangélica, não. Nas outras igrejas também. E dentro dos lares? Dentro dos lares, os jovens, eu acredito que já percebam isso mais claramente. Porque tem muitos pais que não gostam. Olha só que impressionante, né? O mundo está horrível. A cultura para o jovem é o funk, é a libertinagem, é a droga, é o álcool. Mas aí quando o filho fala: ó, tô indo para a igreja, hein? Que igreja que você vai? Vai dar dinheiro para pastor? Vai para a igreja não. Isso acontece mais do que vocês pensam. Quando na igreja o seu filho é ensinado a ser uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus. Vamos acelerar que a hora está passando. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: saiba disto,
nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Esse é um conselho para todos nós. Afaste-se também destes. Ah, pastor, mas como é que eu vou pregar para esse tipo de pessoa se eu estou me afastando dele? Você não vai virar inimigo da pessoa, mas você não vai andar junto. Você não vai andar. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha um montão de conhecidos, de amigo, que se afastou de mim. A gente até convivia, mas não andava mais junto, porque eu também não queria andar junto com eles. Então toma cuidado. Isso não é só para o jovem, não. É para gente adulto também. Que a gente tem muito colega de trabalho, né? Sabe como é que é? Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então toma cuidado. Surgirão muitos falsos mestres e falsos profetas no mundo, que enganarão a muitos. Contudo, não enganarão os escolhidos. Eu falo sempre isso aqui, toma cuidado com o que você tem assistido na internet. Não é porque tem nome de pastor e está na internet que está ensinando palavra de Deus, não. Toma cuidado. É por isso que eu gosto do preto no branco. Todas as minhas mensagens, e quando eu cheguei aqui eu gostei muito disso, que o pastor Cláudio Santana sempre traz os versículos para que a gente possa estar acompanhando. E tem muita gente aí que lê um versículozinho no início da mensagem, fala o que quer, que está na cabeça dele, lê um versículozinho no final e diz que pregou a palavra de Deus. Então toma cuidado, né? Tudo que está na internet você tem que filtrar. Tudo que você ouve por aí você tem que filtrar. Porque surgirão muitos falsos mestres, falsos profetas no mundo, que enganarão a muitos, contudo não enganarão os escolhidos. João 10, versículo 27 ao versículo 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então aquele que é ovelha de Cristo, ele sabe filtrar o que vem de Deus e o que é historinha para boi dormir. Olha só, o que tem muito por aí, ó. Lobo em pele de cordeiro. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que terá muito lobo em pele de cordeiro. Nesse período, irão se multiplicar as heresias e os falsos ensinamentos dentro da igreja. Muitos, até mesmo por ignorância, se deixarão levar por várias heresias dentro da própria igreja, pelo fato de desconhecerem a verdadeira palavra de Deus. Nesse período, irão se multiplicar as heresias e os falsos ensinamentos dentro da igreja. Então a gente precisa conhecer, precisa entender, a reconhecer uma heresia, uma blasfêmia dentro da igreja.
Olha o que tem de crente que está indo atrás de heresia por aí, não está no gibi. Aquelas que estão na televisão lá, meu Deus do céu, eu não consigo assistir um minuto, porque o negócio está complicado. Você coloca naqueles canais altos lá, o negócio está complicadíssimo. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Palavra de Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso aqui é dentro da igreja, tá? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com uma ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então tem um monte. Tempo desse eu estava conversando aqui com o pastor Cláudio Santana. Ele falou: pastor Robson, muita gente vai embora atrás da modinha ao longo dos anos. Ele está aqui 22 anos. Vai embora atrás da modinha, vê que a modinha não leva a lugar nenhum e volta. Porque essa igreja aqui prega a verdadeira palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu percebi a diferença de quando você prega a palavra de Deus e do que tem aí fora. E são doutrinas de espíritos enganadores. E tem muita gente que gosta da modinha. Eu já falei aqui várias vezes. Um monte de modinha que tem por aí, não vou nem citar, porque tem gente que fica chateado quando a gente fala, né, da modinha, do momento. Vou falar de uma modinha antiga, que era o G12. Um monte de igreja boa, igreja séria, foi atrás dessa modinha e se acabou. E levou anos e anos para poder voltar para o caminho certo. Agora tem outras modinhas por aí, e é complicado. Porque aquele que não tem entendimento, ele gosta disso aqui, ó. Olha lá, ó. Culto de ensino da palavra, olha lá, ó. Show gospel. É assim que funciona. A modinha é o show. A modinha é o show. Mas o culto do ensino da palavra, para aprender a verdadeira palavra e não ser enganado. É exatamente assim que funciona. Quem conhece a palavra não é enganado. Não vai para a modinha. Uma das maiores características do princípio das dores é a inversão de valores, pois a supervalorização do dinheiro será uma tendência muito forte nesse período. Não preciso nem falar nada, né? Só de citar isso aqui, você já pensa em 2 ou 3 por aí. Uma das maiores características do princípio das dores é a inversão de valores, pois a supervalorização do dinheiro será uma tendência muito forte. Nós temos momento do dízimo e da oferta aqui? Temos. É bíblico. Entregar nossas ofertas na casa do Senhor, entregar os nossos dízimos. Mas esse é um momento do culto que passa. O culto não pode ser focado no dinheiro. Você não pode vir para a igreja para ficar rico. Você não pode vir para a igreja para comprar o seu apartamento novo, o seu carro novo. Você não pode vir para a igreja para trocar de emprego, para abrir sua empresa. Tudo isso faz parte, porque Deus nos abençoa. Mas não pode ser o nosso foco. O nosso foco é vir para aprender a palavra de Deus, louvar e engrandecer o seu nome,
para não ser enganado por falsas doutrinas. Lucas, capítulo 12, versículo 15 diz: então lhes disse, Jesus estava dizendo, cuidado. Jesus que está falando, olha só, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Evangelho de Cristo. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Pastor, está pregando que nem aquela doutrina daquela igreja de Roma, que você tem que ser pobre de maré descer. Não. Eu sou a favor que você faça curso de finanças. Eu sou a favor que você aprenda a administrar seu dinheiro. Eu sou a favor que você invista. Eu sou a favor que você multiplique o seu dinheiro. Mas o nosso foco não pode ser o dinheiro. Não pode ser a ganância. Olha, são coisas assim que chegam às vezes para a gente. A pessoa sabe que eu sou pastor, aí vem me contar as coisas. Tem cidadão aí montando igreja, ele aluga um espaço, compra cadeira, coloca o som, bota a placa e depois vende a igreja para qualquer um. A finalidade, arrancar dinheiro dos outros. Não pode ser o nosso foco. O nosso foco tem que ser o nosso Deus. Aí, ó, a chargezinha que eu achei na internet aí, ó. A realidade dos últimos dias. 2 pastores conversando. Um carrão lá pergunta, ainda de fusquinha? E o outro, é porque ainda prego a salvação. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Não quer dizer que o outro não possa ter o seu Camaro ali e o outro tem que andar de fusquinha, não. Mas é o excesso, a falta de equilíbrio é que leva a esses problemas. Vamos lá. Jesus nos alertou quanto à manifestação de falsos elementos que se auto-intitularão o Cristo. Esses falsos cristãos são, na verdade, enviados de Satanás para enganar o mundo e arrastar multidões. Jesus nos alerta que muitos virão dizendo que são o Cristo. Tem um muito famoso aqui no Brasil, né? De vez em quando ele vai na televisão, dá entrevista, ele é lá do sul. Ele anda com aquele roupão, uma coroa de espinhos fajuta, né? Que não fura a cabeça dele. E diz que é o Cristo. E teve até um outro que tinha uma igreja muito grande, que faleceu, dizendo que é o Cristo. E muitas pessoas seguem a esses homens. Mais uma. A última parte desse período será o início da perseguição à igreja. O princípio das dores será progressivo. Na verdade, o seu início é para todo mundo. Porém, o término envolverá somente a igreja fiel, que sofrerá uma perseguição implacável. A gente tem perseguição hoje? Tem. Mas lá no final do princípio das dores, teremos uma perseguição implacável, muito semelhante à perseguição que Israel está tendo nos dias de hoje e que os cristãos da Coreia do Norte estão tendo também. Então a gente precisa se preparar. Essa nova geração, esses jovens que estão aqui na frente fazendo, que estão pregando, que estão orando, que estão buscando, precisam estar muito bem preparados para o que está pela frente. Eu não sei se a minha geração vai pegar isso aqui, mas eu sei que os jovens têm uma grande possibilidade de passar por esse período de grande perseguição. Então, jovem, você que está aqui hoje, você que tem buscado a Deus, parabéns. Deus vai te abençoar, Deus vai te preparar para esse momento aqui,
para que você faça a diferença. E para nós encerrarmos, alguns versículos aqui para nossa reflexão. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa nos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 24, 35 ao 38, diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe. Quando aparecer aquele vidente lá na televisão, dá audiência para ele não. Tira de lá. Somente o Pai sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você olha para o lado, o povo tá nem aí, ó. Tá nem aí. Você fala de Jesus, você fala da volta de Cristo, você fala do princípio das dores, você fala do arrebatamento e o povo não tá nem aí. Noé falava lá, ó, vai chover, vai alagar tudo. Tô fazendo a arca, tá ali, ó. Tá ali a arca. Mas ninguém tá nem aí. O povo tá lá comendo, bebendo, dando-se em casamento. E o último versículo, Mateus 24, do 39 ao 42. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então nós, Igreja de Cristo, precisamos a cada dia, a cada oportunidade, sabe, às vezes aparece aquela oportunidade assim, aquela pessoa que nunca te deu atenção, estava nem aí para você, mas num determinado dia, quero ouvir o que você tem a dizer, e é nesse dia que você vai abrir a sua boca e vai falar da palavra de Deus, amém? Então, mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui na sua casa, para poder bendizer o teu nome, para podermos ouvir a tua voz e termos o nosso coração tranquilizado, porque sabemos que o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, ou seja, em todo lugar que pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor tem nos dado e tem nos guardado.
Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia, porque nós vivemos neste mundo que jaz no maligno, e o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado provisão. Ó Pai, nessa noite de alegria, nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus.